Olá, gerente de projeto sustentável. Estamos na continuidade, então, aqui nas melhores práticas do framework CDP, né, norte-americano e europeu para o mundo. E já falamos então dos seus três pilares principais do CDP, que é o pilar número um do clima, o pilar número dois da água e o pilar número três, que é a das florestas. Então, a parte do ar, da água e da terra, as melhores práticas e como cada um deve ser cuidado. E agora vamos falar então da cadeia logística, justamente, né, essa ideia do ESG, do escopo 2, escopo 3, toda a cadeia logística, não basta a empresa sozinha tentar, né, ser uma empresa sustentável se sua cadeia logística utiliza então práticas não sustentáveis. Exemplo, temos aí a Vivara, por exemplo, que vende, né, aí as suas joias e tudo mais, mas quer saber a origem, né, de todos os seus minerais se utilizam ao longo da sua cadeia produtiva, mão de obra escrava, recursos do desflorestamento ou mão de obra infantil e assim por diante, práticas não sustentáveis. Então, o CDP é o quarto pilar, podemos dizer, né, do CDP, os três grandes pilares, e lá você pode entrar na página mostrando também que isso tem que ser levado ao supply chain, em toda a cadeia. Protegendo o planeta, protegendo as pessoas, justamente o supply chain fazendo isso. E aí um relatório sensacional, podemos prover, né, que é justamente o Scoping Out, indo para fora da empresa, preocupada com toda a cadeia logística, né? Então você vai não só preocupar-se consigo próprio da sua empresa, né, mas toda a cadeia logística, veja aí daí do insumo, né, mostrando aí então a agricultura, aí da fazenda, né? O fazendeiro aí puxando então todos os insumos desde a sua prática, por exemplo, para elaboração de um vinho de qualidade, então tudo que ele faz com a sua matéria-prima, como é que ele cuida da sociedade no entorno, a parte, né, se não faz desflorestamento aí da área de cultivo e assim por diante, como cuida dos cursos d'água, se não faz queimada e assim por diante. Então, um relatório integrado de clima, biodiversidade, água e florestas, então, né, e mostra a correntinha, que é um supply chain, porque você vai ser menos sustentável no seu elo mais fraco da sua cadeia, né? O seu fornecedor, o elo mais fraco da cadeia logística é a força da sua cadeia logística. Não adianta você ter tudo se o seu elo mais fraco também falha e não é ESG. Então, a sua força do seu supply chain logístico e de sustentável é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, esse elo mais fraco precisa ser desenvolvido, precisa ser então melhorado ou então substituído, né? Então, o quanto mais fraco for o seu elo sustentável é a sua força de sustentabilidade da sua cadeia. Muito investimentos enormes, porque agora não estamos falando só da empresa, estamos falando de toda a parte logística, desde a origem das matérias-primas, produtos semi-acabados, transportes, CDs e assim por diante. Então, são investimentos bilionários, 40 mil, né, fornecedores adotaram então essa prática ESG do CDP, desse relatório. Então, veja, 40 mil o número, né? 6,4 toneladas, né, de investimentos foram transportadas de uma maneira sustentável, com mais de 330 megagrupos participantes de tudo isso no escopo um, no escopo 2 e no escopo 3. O escopo um justamente a empresa por si própria, os dois, todo o seu fornecimento, e 3 chegando até o cliente consumidor 4.0. Números enormes, 770 milhões de toneladas, né, do gás efeito estufa foram reduzidas, são números astronomicamente grandes, tudo isso, muita preocupação, justamente quando você vai nos pequenos contribuintes, nos pequenos fornecedores, né? Mas a grande empresa, obviamente, faz a sua parte, tem bastante recursos e investimentos, até o seu mercado de ações, mas a grande importância
toda essa parte, né, das formiguinhas todas espalhadas, todos também serem ESG. E aí a grande mote, a grande força da companhia, fazer investimentos e principalmente engajar toda a sua cadeia logística para essa pegada ESG. Veja que apenas 41% das companhias reportaram como é que elas estão no escopo 3. Realmente o escopo 3 é muito além, atingindo então a parte aí da cadeia de suprimentos a posteriores à formação de seus produtos, dos seus clientes, usuários e toda a logística reversa, tudo isso revertendo o escopo 3, né? Mas isso é normal, ele vai sendo difundido e cada vez mais utilizado. A água sendo, né, o pilar aí, então, número 2, tá? Aí precisamos mudar ali. O pilar 2, então, tudo como é que são feitos os cuidados com a água. 23% das companhias aí tiveram um aumento do uso dessa preocupação, né? Mas a água em si, apenas 6% das companhias têm tido esse crescimento. A água realmente, por ser fonte e passa por várias empresas, o rio, por exemplo, ele acaba ficando sem dono, né? Então isso não é bom, por isso a Agência Nacional de Águas, os comitês de bacias dos recursos hídricos precisam ter essa força, porque a água é um bem comum, só que passa por várias empresas, não basta a empresa cuidar de si própria, mas tem que cuidar de todo o manancial, de todo o recurso, de toda a bacia. Então é importante os comitês de bacia, que sai da água então oceânica, né, que lá além das fronteiras das costeiras, né, no alto mar, quem é o dono daquilo tudo. Então, isso é muito importante. A água merece esse destaque, sendo um grande desafio do escopo número 3 também, né? Veja que tudo isso, o CDP traz números, indicadores, como todo bom, né, anglo-saxão aí. Então, muita métrica, muito dashboard, muito controle, faróis vermelho, amarelo e verde, azuis, né, mostrando isso em toda a cadeia logística. Então, muito importante como é que está a parte da emissão dos gases, a parte, né, da água, já é possível medir também o engajamento dos fornecedores, né? Se a sua água está vindo de uma origem bastante segura, etc., você pode instalar até ensaios laboratoriais ou contratar laboratórios de terceiro para ver a origem da sua água e tudo mais do seu fornecimento e também dos seus efluentes, a forma que você está descartando. Tudo isso é muito importante nos recursos hídricos da água. Na consecução, os empregados também, né? Aí a parte, né, do S muito forte, o S interno, como é que está a segurança dos seus empregados e até a água consumida pelos próprios empregados. Então, né, a qualidade das águas consumidas internamente nas empresas, aí no caso das cidades, né, como é que são as águas consumidas da sua cidade e assim por diante. Então, 6% das companhias tiveram incentivo para cuidar disso, 3% das companhias, então, foram realmente adiante. Esses são os números do CDP com relação ao gerenciamento do recurso hídrico das águas. Aí as mudanças climáticas, como falamos, né, temos aí a parte climática e veja que um fator influencia no outro, né? A parte então aí do clima influenciando na água e a água no clima e vice-versa. Então não dá para ver uma perna sozinha, né, do ESG, tudo é integrado. Então como é que são feitas as águas? Cuidado dos recursos hídricos, dos mananciais, do além-mar, além-costeira e tudo mais, todos esses investimentos que a água é um uso cada vez mais escasso, e aí o derretimento das geleiras associado à água, então causando grandes problemas nas cidades, né, erosões nos cursos hídricos e assim por diante, carreando todo o material erosivo aí abaixo, né? Então, prejudicando inclusive toda a agricultura. Aí a parte dos transportes marítimos, tanto, né, dos canais, aí, Suez, Panamá e tudo mais, mas o marítimo internacional e dos transportes costeiros e também, né, da parte aí das balsas, das hidrovias dos países, é uma parte importante. Então, a água também usada para consumo também é uma água que vai também para o transporte. E tudo isso, né, evitar então, veja a proteção aí da mata ciliar ao torno,
no entorno aí, né, desse grande canal, dessa hidrovia muito importante, então mostrando então a manutenção para que se evite justamente as erosões, cause problemas de assoreamento aí embaixo, que vai necessitar de dragagens constantes do curso d'água, então tudo isso muito importante, a manutenção do gabarito da calha, né, hidroviária. Veja como estão tudo integrado, então a erosão do solo, o desmatamento, a água, inclusive a água para consumo e principalmente também a água para transporte hidroviário. Então tudo isso muito integrado no ESG. Aí, né, a parte 3, né, que é justamente o desflorestamento, aí o CDP mostra índices extraordinários, dividindo pelas áreas de agricultura, dos automóveis, a parte têxtil, das próprias indústrias de comida e alimentação, aos químicos, cuidados pessoais e assim por diante. Então, vejam todo, até a construção civil, energia, etc. Então, o que cada um vem desflorestando e comparando a tamanhos de campos de futebol, né? Mais de 30 vezes tem ocorrido o desflorestamento em grandes áreas, são 30 campos de futebol aí, né, nessa pegada muito forte, e a ideia é justamente o contrário, né, o reflorestamento zero, né, para emitir zero, e aí o Green Deal, vamos ver as aulas do Green Deal, que o mercado europeu não vai mais aceitar qualquer produto que seja oriundo de uma área de desflorestamento a partir já agora de 2024. Então isso é muito sério, muito importante, né? Alguns, o Mato Piba aí do Brasil, né? O Maranhão, Piauí, Tocantins, Pará, tal, cuidado, né, com esse desflorestamento, né, feito de qualquer forma, essas fronteiras agrícolas e expansivas, sem integração com as matas, que certamente não poderão exportar os produtos aí da soja, do milho e tudo mais para o mercado europeu, né, com esse Green Deal. Então, muito cuidado com o desflorestamento e todas essas práticas integradas. Então, aqui são números enormes que apresentamos. Vamos aqui abrir para perguntas e respostas. Eu sou Eduardo César da Project Mais, seu PMO Virtual Sustentável, e até o nosso